Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Instituto Livre, nesse programa de educação para jovens adultos, modalidade EAD. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês, certo? Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos agora na unidade 4, as 1001 histórias, e vamos agora iniciar o tema 1, contos orais e contos escritos. Fazendo uma breve revisão do que nós já estudamos hoje, refletimos sobre a linguagem, como ela está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, não é isso? Depois passamos para os gêneros jornalísticos, para entender como é que a linguagem ajuda a construir nossa visão de mundo. E, mais recentemente, nós passamos a refletir sobre a literatura, mais especificamente o texto em poesia. Não é isso? É aquele texto dividido em versos e estrofes, diferente do texto em prosa, que é dividido em linhas em parágrafos. Nós passamos pela poesia e agora voltamos para a prosa com os contos, não é? Vamos passar agora para a análise dos contos. Vamos voltar para a prosa para estudar os contos orais e os contos escritos, certo? Então vamos lá. Os contos são narrativas curtas compostas pelos seguintes elementos. Aqui a palavra curtas vai ser explicada com mais atenção logo após essa primeira exploração do que é um conto e a estrutura dele, certo? Porque o que é curto para mim pode não ser curto para você. E depois a gente vai entender melhor o que quer dizer o curto. Mas antes disso, vamos entender o que compõe de fato um conto, certo? Vamos lá. Contos são narrativas curtas compostas pelos seguintes elementos. Narrador, que pode ser de dois tipos, aliás, três. Narrador, personagem e narrador, observador. Qual é a diferença deles, professor? O narrador personagem é aquele que participa da história, é aquele que conta e relata aquilo que ele vive ou viveu, certo? Então, a mesma pessoa que vive a história é quem relata, ok? Quando eu digo assim, estava eu dançando com a minha esposa e de repente anunciaram um assalto. Percebam que essa história é contada a partir do meu ponto de vista e quem assume a posição de narrador sou eu. Ao mesmo tempo é narrador e anunciador desse texto e ao mesmo tempo sou personagem e participo dessa história. Então esse é o narrador personagem. Por outro lado também vamos ter o narrador observador, certo? É aquele que apenas observa, que apenas está longe, distante. É aquele que sabe demais e que sabe de tudo que está acontecendo ali naquele momento e com todas as pessoas. É o narrador que diz assim, Antônio estava dançando sua esposa quando anunciaram o assalto. Perceba que eu não faço parte mais, eu não faço parte mais da história, eu não participo dela, eu apenas observo da posição de anunciador, de narrador e relato o que está acontecendo ou o que aconteceu. Então aqui é a diferença entre narrador personagem e narrador observador. Quanto aos personagens, nós vamos ter dois tipos. Nós vamos ter personagens planos e personagens esféricos. Certo? O que são personagens planos, professor? Quando nós pensamos em algo plano, é justamente como essa lousa. Essa lousa é plana. Eu tenho a vocês e eu, quando me coloco no posicionamento de vocês, nós temos uma visão plana de todas as dimensões dessa lousa. Quando falamos que um personagem ele é plano, significa que aquele personagem já nas primeiras páginas, no primeiro contato que temos com ele, ele já apresenta todas as suas características, todas as suas intenções, todos os seus comportamentos. E não nos vai mais apresentar quaisquer outras facetas ou outras nuances de personalidade ou de caráter. Ele se apresenta daquela maneira do começo ao fim do conto, certo? Isso é uma personagem plana. Outro tipo de personagem são as personagens esféricas. Então, assim como dentro de uma bola nós podemos ver, imagine que nós temos uma bola de duas cores, em dois hemisférios, não é isso? À medida com que eu giro a bola, a gente percebe a mudança de uma cor para outra. Se de um lado ela é azul, do outro lado ela é vermelha. E à medida com que eu vou virando, cada uma dessas cores é substituída, não é isso? Então, isso é uma personagem esférica. A personagem esférica, em um determinado momento, nos mostra um caráter, uma personalidade, e à medida que o conto anda, nós percebemos outro aspecto dessa personalidade.
Então, é aquela personagem da novela que aparece de boazinha, de benfeitora, de amiga, mas que ao longo da novela se mostra ambiciosa, traiçoeira, mentirosa, não é isso? E esse é um personagem que vai nos surpreender, que nos causa surpresa e espanto ao ver a capacidade de simular uma pessoa ou outra e de conter em uma única pessoa duas pessoas tão diferentes, dois caráteres tão diferentes. As personagens esféricas normalmente estão ligadas a essas histórias com grandes reviravoltas, não é? Com grande surpresa em sua trama, ok? Quanto ao tempo, nós vamos também ter duas origens do tempo. Vamos ter o tempo cronológico, certo? O que é o tempo cronológico? É o tempo real, ok? Agora, por exemplo, são 10h15 da manhã. Esse é o tempo cronológico. Então, quando eu digo assim, às 10h15 da manhã estava eu dando aula no Instituto Livre. Percebam que eu referencio a noção de tempo com o tempo desse mundo real, do mundo em que vivemos, não é isso? Mas também nós temos o tempo psicológico. Certo? É o tempo que é interpretado, que ele é sentido pela pessoa que relata, que fala aquilo. É um tempo criado pelo narrador propriamente dito. Ou seja, quando eu digo assim, passaram-se horas, horas e mais horas pesadas e longas, não é? Então, com esse exemplo, eu não meço quantas horas passaram, 1 hora ou 2 horas. E até mesmo essa medida de 1 hora longa, ela mostra a relatividade dessa hora, ou seja, o aspecto psicológico, sensível da hora. Quando eu digo que 1 hora passou lenta, pode ter sido 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando eu digo que às vezes, ou outra pessoa quando disse que uma hora passou lenta, pode ter sido apenas 1 hora apenas, mas que passou de uma forma muito arrastada. Imagina a gente ver um filme bom, quando a gente vê nós vimos 3 horas de filme, e um filme ruim, quando a gente vê não passou ainda nem 1 hora direito. Então é isso que ele quer dizer com tempo psicológico. É esse tempo que é sentido, interpretado pela nossa percepção, ok? Vamos lá. Espaço pode ser 2 também. Espaço físico, certo? É esse espaço que é próprio da física, esse espaço que existe. Então, quando eu falo assim, aqui em Fortaleza aconteceu um dia da Vaia do Sol, não é? Então, eu aqui me referencio nesse texto a um espaço real que existe, a cidade de Fortaleza, não é isso? E aqui, quando eu falo do espaço imaginado, não é isso? É um espaço fantasioso, criado pelo próprio narrador. Percebe, portanto, assim, em Dominária, todos os Planeswalkers vivem em harmonia. Ou seja, eu estou aqui relatando a história de um jogo de cartas, não é? Que tem um lugar, que nesse universo desse jogo, existe um lugar chamado Dominária e existem seres chamados Planinautas ou Planeswalkers. Então, isso é um exemplo de um espaço imaginado, ok? É um espaço que ele é criado na narração e não tem referência direta com algum espaço, algum lugar que conhecemos no mundo em que vivemos, ok? E por fim nós vamos ter a trama, que é um pouco mais complexa, certo? Quando falamos de trama, nós falamos dos momentos em que a narrativa, os momentos marcantes da narrativa, certo? Então, toda narrativa, ela vai ter o quê? Todo conto vai ter o quê? Uma situação inicial, que normalmente é uma situação de plenitude, de paz, de relaxamento, não é? Ou seja, as pessoas estão vivendo suas vidas, os animais estão fazendo o que tem que fazer, não há nenhum problema, tudo ocorre dentro do seu fluxo natural, dentro da sua, dentro de como as coisas devem acontecer e estão acontecendo, né? E aí nós vamos ter algum acontecimento que vai quebrar a situação inicial, que é o conflito, né? Imagine, por exemplo, uma cidade pacata, em paz, agrária, em que todas as pessoas estão ali trabalhando, se divertindo, vivendo suas vidas plenamente, tendo seus relacionamentos, e de repente um gigante aparece destruindo tudo em sua volta. Então esse é o conflito, porque ele quebrou a situação inicial. Ele fez com que a situação inicial
ele fez com que a situação inicial perdesse a sua conjuntura e que forçasse as pessoas a querer recuperar a situação inicial. E aí o que leva eles ao clímax é quando nós vemos finalmente uma tentativa de retomar a situação inicial, não é isso? Porque pensa bem, quando nós vivemos uma situação em que nós estamos acostumados, quando somos tirados dela, nosso primeiro movimento é sempre tentar retomar a ela, não é? Quando nós vivemos nossas cidades, nossos países, não é? Pessoas que relatam a mudança de um país para o outro, sempre dizem que procuram manter os hábitos do seu país de origem, justamente para recuperar a situação inicial de onde elas foram retiradas, não é isso? Então, o clímax é justamente essa tentativa, essa ação para recuperar a situação inicial do início da narrativa, do início do conto. E por fim nós temos o desfecho, que são as consequências desse clímax. Lembrem que eu falei agora de tentativa de retorno, não é? Ou seja, nem sempre a gente consegue voltar à situação inicial. E quando voltamos, a situação inicial não é a mesma, ela sempre muda, há sempre uma mudança. Então, o desfecho vai narrar justamente as consequências desse clímax, não é? Voltando para a cidade, o gigante, não é? Digamos que o gigante foi derrotado e agora a cidade vai ter que se recuperar dos danos do gigante, a cidade vai ter que fazer alguma coisa com o corpo do gigante. Então, não se retoma a situação inicial tal como ela foi apresentada no começo do conto, mas se busca e tenta alcançá-la, e aí a gente vai ver as consequências dessa busca, ou seja, nesse clímax, né, as consequências desse clímax no desfecho, certo? Um outro esquema narrativo, e isso aqui já fala mais do sujeito da narrativa, serve para a gente analisar as histórias do ponto de vista do sujeito. Nesse ponto aqui nós vamos ver a história do ponto de vista dos personagens como um todo, do espaço como um todo. Mas quando quisermos analisar uma narrativa do ponto de vista de um sujeito, não é? Ou seja, de uma única pessoa, a gente vai perceber que há 4 momentos específicos na história que são contados em qualquer narrativa. A primeira delas é a manipulação, que significa o quê? Que o sujeito vai ser manipulado a fazer algo, não é? O sujeito está em sua situação inicial, está ali, vivendo feliz e plenitude e tudo mais. De repente, ele é perturbado e retiram dele, por exemplo, digamos que o gigante sequestrou a mulher amada desse sujeito, do herói dessa narrativa, não é? Então, ele se sente agora manipulado a querer ir atrás da amada, né? Se sente manipulado a dever recuperar e ele quer recuperar a sua noiva ou sua namorada sequestrada pelo gigante. Em seguida, nós vamos ter uma competencialização, ou seja, o sujeito que por um momento não é competente o suficiente para reconquistar a sua namorada, tirá-la dos braços do seu sequestrador, ele vai arrumar as ferramentas necessárias para isso. Como assim, professor? Imagine que ele é um herói e o gigante é muito poderoso, então ele vai pegar uma arma muito poderosa para poder vencer o gigante e recuperar a sua amada. Então ele vai atrás de uma arma, de habilidade de luta, de magia, fingindo que vamos entender que essa é uma história de fantasia, porque gigantes não existem, né? Então ele vai atrás de armas, um saber lutar, um saber fazer, ele vai atrás de magia, justamente para conseguir arrumar a competência. Aqui, competencialização é o processo de tornar competente. Ele vai atrás da competência para, por fim, lutar contra o gigante, que é o que vai acontecer na performance, não é isso? Então, na performance, ele vai de fato lutar e confrontar esse gigante, não é? E isso vai se manifestar de várias formas. Né? A ação, a performance vai se manifestar de várias formas. No caso do nosso exemplo aqui do gigante, nada mais é do que o confronto entre o herói e esse vilão. Mas em outras histórias, nada mais é do que a ação que vai determinar se o sujeito vai encontrar o objeto que ele deseja, ou aquilo que ele deseja, ou não vai encontrar aquilo que ele deseja. E por fim, no final da história, ou seja, no desfecho dela, nós vamos ter a sanção, ok?
Então, nesse momento da ascensão, o narrador vai nos contar se esse herói vai ser recompensado, castigado, não é isso? Se ele foi bem sucedido ou mal sucedido no seu projeto de recuperar aquilo que ele se propôs lá na manipulação, ok? E aí, nesse caso, e nesse momento aqui, corresponde ao desfecho da análise geral narrativa. Nós vamos mostrar, portanto, as consequências da ação desse sujeito sobre aquilo que a gente chama de programa narrativo. O programa narrativo. Esse programa narrativo varia de sujeito para sujeito. É a ideia daquele sujeito que busca algo. Então, por exemplo, qual o programa do enriquecimento? É o sujeito que quer tornar-se rico, não é isso? Então, o sujeito que quer tornar-se rico, ele é manipulado pela sociedade ou pela necessidade pela qual ele passa, e ele passa a ser manipulado para querer ser rico, não é isso? E aí ele vai juntar aqui na competencialização todos os procedimentos e equipamentos necessários para tornar-se rico, dentro do seu programa narrativo, que é a busca da riqueza, não é isso? Então ele vai procurar o quê? Uma herança, vai casar com uma pessoa rica, vai abrir um negócio, vai estudar para seguir uma carreira que dê dinheiro, por exemplo, como médico, como medicina, pode ser um político, não é isso? Mas o importante é que ele aqui vai juntar os elementos que vão servir para ele finalmente encontrar o objeto que ele quer, que é a riqueza, não é? Então, o programa narrativo aqui, sempre nós vamos ter aqui um sujeito e um objeto de valor. Certo? O objeto de valor pode ser riqueza, afetividade, natureza, cultura, vida e morte, beleza, feiura, não é isso? Então, o sujeito do programa narrativo do enriquecimento, então, ele foi manipulado, se competencializou. Vamos criar aqui uma história, não é? Ele primeiro era alguém de origem humilde, pobre, e uma pessoa disse que ele nunca vai ser ninguém na vida. Aí ele se revolta, quer ser rico, quer ser alguém na vida, e escolhe ser um político, se candidata, faz tudo para ser um grande político. Quando ele se torna um político, não é isso? Ele finalmente consegue receber o salário e aí vem a sanção, não é? O salário no final dessa história, o salário gordo que nossos políticos recebem, não é isso? É justamente a sanção final desse sujeito que nós criamos aqui, que buscou enriquecer. Ok? Então, nesse esquema aqui, nós vamos analisar a relação entre sujeito e objeto de valor. E nesse esquema aqui da trama, nós vamos analisar os momentos marcantes da narrativa como um todo. Ok? Vamos agora passar para alguns exemplos. Vamos começar com a nossa atividade 1, o primeiro conto. Você vai ler agora a primeira história narrada por Sherazade ao rei Shahryar. Ao terminar a leitura, responda as questões propostas. O mercador e o gênio, certo? Disse Sherazade, : Conta-se, ó rei virtuoso, que para ser bem orientado, que certo mercador vivia em próspera condição, com abundantes cabedais, davidoso, proprietário de escravos e servos, de várias mulheres e filhos. Em muitas terras ele investira, concedendo empréstimos ou contraindo dívidas. Em dada manhã, ele viajou por um desses países, montou em um de seus animais, no qual penduraram uma alforje com bolinhos e tâmaras, para que lhe serviriam como farnel, e partiu em viagem por dias e noites. E Deus já escrevera que ele chegaria bem em incólume, a terra para onde rumava. Resolveu ali seus negócios, ó rei venturoso, e retomou o caminho de volta para sua terra e seus parentes. Viajou por 3 horas, no quarto, como fizesse muito calor aquele caminho inóspito, desértico fervesse, e tendo avistado um oásis adiante, correu até lá, a fim de se refrescar em suas sombras. Dirigiu-se ao pé de uma nogueira, a cujo lado havia uma fonte de água corrente, e ali se sentou. Antes amarrado à montaria e pegado à foge, do qual retirou o farnel.
bolinhos e um pouco de tâmaras. Pôs-se a comer tâmaras, jogando os caroços à direita e à esquerda, até que se sacudiu. Em seguida levantou-se, fez-se alusões e rezou. Quando terminou os últimos gestos da prece, antes que ela se desse conta, aproximara-se um velho gênio cujos pés estavam na terra e cuja cabeça tocava as nuvens, empunhando uma espada embainhada. O gênio se chegou, parou diante dele e disse: levante-se para que eu te mate com a espada, do mesmo modo que você matou meu filho. E deu uns gritos com ele. Ao ver o gênio e ouvir as palavras, o mercador ficou aterrorizado e, invadido pelo pânico, disse: e por qual crime você vai me matar, meu senhor? O gênio respondeu: pelo crime de ter matado meu filho. O mercador perguntou: quem matou seu filho? O gênio respondeu: você matou meu filho. Perguntou o mercador: por Deus que eu não matei o seu filho? Quando e como isso se deu? O gênio respondeu: não foi você que estava aqui sentado e que tirou tâmaras da mochila, pondo-se a comê-las e a jogá-la caroços à direita e à esquerda? O mercador respondeu: sim, eu fiz isso. O gênio disse: foi assim que você matou meu filho, pois quando começou a jogar os caroços à direita e à esquerda, meu filho começara logo antes a caminhar por aqui, e então um caroço o atingiu e o matou. Agora me é absolutamente imperioso matar você. O mercador disse: não faça isso, meu senhor. Respondeu o gênio: é imperioso que eu mate, assim como você matou meu filho. A morte se paga com a morte. O mercador disse: a Deus pertencemos e a ele retornaremos. Não há poderio nem força senão em Deus Altíssimo e Poderoso. Se eu de fato matei, não foi senão por equívoco de minha parte. Eu lhe peço que me perdoe. O gênio respondeu: por Deus que é absolutamente imperioso matá-lo, do mesmo modo que você matou meu filho. E atirou-o ao chão e ergueu, puxando a espada a golpeá-lo. Ergueu a espada a golpeá-lo. O mercador chorou, lamentou-se por seus familiares, esposas e filhos. Enquanto a espada estava erguida, o mercador chorou até molhar as suas roupas e disse: não há poderio nem força senão em Deus Altíssimo e Poderoso. E recitou os seguintes versos: o tempo é composto por 2 dias, um puro e outro ameaçador. E a vida é composta por 2 partes, uma pura e outra turva. Pergunte a quem urdiu as idas e vindas do tempo. Será que o tempo só maltrata a quem tem importância? Acaso não se vê que a ventania, ao formar tempestades, não atinge senão as árvores até as copas? Das tantas plantas verdes e secas existem sobre a terra, somente se apredejam aquelas que têm frutas. Nos céus existem incontáveis estrelas, mas em eclipse só entram a lua o sol e a lua. Pois é, você pensa bem dos dias quando tudo vai bem, e não teme as reviravoltas do destino que o destino reserva. Nas noites você passa bem e com elas se ilude, mas no sossego da noite é que sucede a torpeza. Quando o mercador encerrou o choro e os versos, o gênio disse: por Deus que é imperioso matá-lo, mesmo que chore sangue, assim como você matou meu filho. O mercador perguntou: é absolutamente imperioso para você? Respondeu o gênio: para mim é imperioso. E tornou a erguer a espada para golpeá-lo. Então a aurora lançou Sherazade e ela parou de falar. A mente do rei Shahriar ficou ocupada com o restante da história. E nessa primeira manhã, Dinazar disse à irmã: como são belas e espantosas suas histórias. Respondeu Sherazade: isso não é nada perto do que vou contar na próxima noite. Caso eu viva, caso este rei me poupe. A continuação da história é melhor e mais espantosa do que o relato de hoje. O rei pensou: por Deus que eu não matarei até escutar
até escutar o restante da história, mas na próxima noite eu a matarei. Depois, quando bem amanheceu, o dia clareando e o sol raiando, o rei se levantou e foi cuidar de seu reino e de suas deliberações. O vizir, pai de Sherazade, ficou admirado e contente com aquilo. O rei Shahriar ficou distribuindo ordens e julgando os casos apresentados até o cair da noite. Quando entrou em casa, se dirigiu para a cama acompanhado por Sherazade. Dinazar, disse a irmã, por Deus, maninha, se acaso você não estivesse dormindo, conte-me suas belas histórias para que possamos atravessar acordadas esta noite. E o rei disse, que seja a conclusão da história do gênio e do mercador, pois meu coração está ocupado com ela. Ela disse, com muito gosto, honra e orgulho, ó rei venturoso. Certo? E aqui a gente tem aqui um trecho, né, dessa obra As Mil e Uma Noites, ou seja, em que Sherazade, para conservar e manter sua vida, conta histórias ao rei todas as noites para deixá-lo curioso, certo? E não matá-lo. Coincidentemente ou não, é como a Netflix produz suas séries, né? A Netflix produz suas séries sempre com algum plot, com alguma ponta para ser trabalhado numa segunda temporada e prender a expectativa do assinante para que ele continue pagando o serviço que acompanha a segunda temporada, a terceira temporada, quando ela chegar, não é isso? Então, a Raquel Sherazade de hoje em dia, dos nossos dias atuais, nada mais é do que a Netflix de hoje, ok? Dos dias passados, nada mais é do que a Netflix de hoje, certo? Então, continuando aqui agora, vamos lá. No começo da história, são apresentados os fatos iniciais que situam o leitor diante do que será contado. Responda. Que informação se apresentar sobre o personagem principal da história? Vamos definir primeiro o que é um personagem principal. Temos que entender o seguinte, essa história, ela é contada por um narrador, certo? Que fala de Sherazade e o rei Shahriar, não é? E que eles estão ali numa relação em que Sherazade começa a contar uma outra história dentro da história, não é? E essa história a gente pode identificar um começo e um desenvolvimento. A gente consegue identificar a situação inicial, o conflito e o clímax, mas o desfecho a gente não sabe o que vai acontecer de fato. Não é? A Sherazade ainda não contou para o rei esse desfecho, não é? Então vamos lá. Que informações são apresentadas sobre o personagem principal da história? Que ele é um mercador, que ele resolveu viajar, que ele ia ter muitos filhos, que ele era próspero, ou seja, ele estava vivendo um momento de plenitude. A sua vida estava exatamente com uma situação inicial das muitas histórias que nós vemos, de pessoas que vivem plenamente, com saúde, com dinheiro, sem problemas, sem inquietações, e que por uma razão e por algum acaso do destino, essa situação é quebrada, não é? Então, que informações são apresentadas sobre o personagem principal da história são essas. Ele era um homem próspero, com uma grande família, com muito dinheiro, com muitos negócios, e que resolveu viajar a trabalho, ok? Item B. Que informações são apresentadas sobre a viagem que o personagem principal precisa fazer? Como ele prepara, não é isso? Então, se a gente olhar aqui de novo aqui no primeiro parágrafo, vamos ver aqui de novo, né, que ele se prepara como? Com alguns alimentos, obviamente, não é? E que ele também pede a ajuda, né, divina, aqui, como está aqui escrito aqui nessa linha, né? Ó, Deus já escrevera que ele chegaria bem incólume à terra para onde rumava, não é? Então ele já tinha ali uma relação religiosa com Deus, de proteção, de zelo, que ele conseguiu com isso chegar no lugar que queria. Além disso, ele juntou algum alforje com bolinhos e tâmaras. Alforje é uma espécie de bolsa, né? Algum compartimento, né? E aí ele vai ter bolinhos e tâmaras que serviam como farnel, ou seja, e aí vamos ver aqui a palavra farnel aqui no nosso dicionário, que ele tem que dizer que farnel é um saco ou trouxa onde se colocavam coisas para viagem, não é isso? É aquela velha marmitinha que a gente sempre leva em viagem, um lanchinho ali para segurar a fome, não é? Então,
essa viagem vai ser uma viagem de longos dias, são as informações que ele aprende sobre essa viagem, e ele se prepara pedindo a Deus proteção e levando consigo comida, né? Alguns bolinhos e tâmaras. Tâmaras, para quem não sabe, ela é uma fruta, né? Um fruto nasce de uma palmeira e ela murcha quase como se fosse uma ameixa, então ela tem uma semente por dentro, ela é mais escura, normalmente ela é seca, né? E tudo mais. São as tâmaras, certo? No item 2, nós vamos ter o seguinte: ainda no início da história, lê-se: e Deus já escrevera que ele chegaria bem e incólume até para onde rumara. Resolveu ali ser negócios, o rei aventuroso, e retomou o caminho de volta para sua terra e seus parentes. Caso a volta também transcorresse acidentes, em sua opinião, a história perderia a atenção do leitor? Justifique sua resposta, né? Bom, se não houvesse nenhum acidente, a história perderia, porque, como eu falei, a situação inicial de uma história é um momento de plenitude, de relaxamento. Nada de fato acontece. Apenas descrevemos os hábitos, costumes e práticas daquelas pessoas que estão ali, daqueles personagens que estão ali sendo narrados, não é? A vida dos personagens não tem uma ação propriamente dita, mas simplesmente estados, né? Então, ou seja, nenhuma ação ocorre de fato, não é? Na situação inicial, nós temos apenas a descrição dos estados dessas pessoas, ou seja, de uma situação em que aquelas pessoas vivem, né? As pessoas trabalham, vivem, cozinham, namoram, estão se divertindo. Para a história ter continuidade, é preciso quebrar essa situação inicial, é preciso tensionar esse relaxamento. Quando a gente está relaxado, nada acontece. Quando a gente está tenso, a gente quer que algo aconteça para resolver essa tensão. Então, isso que se coloca quando ele diz assim, que se não houvesse nenhum outro acidente, se a história prenderia a atenção do leitor, poderíamos dizer assim, dificilmente prenderia. Porque quando uma história fica apenas na descrição dos estados e na descrição da situação em que aquilo está acontecendo, em que aquelas pequenas ações e práticas acontecem, nós não temos nenhum motivo para continuar a ler. Nós já sabemos que todo mundo está bem, está tudo certo e nada aconteceu para mudar isso, né? No entanto, quando algo quebra a situação, nós queremos recuperar esse estado inicial, não é isso? É só a gente lembrar, por exemplo, de quando nós vemos nas novelas ou nas séries, quando o vilão consegue dominar ou subjugar o herói. E a gente quer o tempo todo, espera que o herói consiga retomar o seu lugar, consiga retomar a sua plenitude, o seu poder, né? E a sua situação inicial. A gente torce por ele, justamente porque a gente fica tensionado com essa quebra, a gente quer que tudo volte ao normal, digamos assim, com muitas aspas, certo? Então, não prenderia, ou dificilmente a atenção do leitor permaneceria presa, não é? Justamente porque quando nós não temos apenas sem esse conflito no texto, o texto ficaria apenas uma descrição simples e sem quaisquer reviravoltas ou momentos marcantes na narrativa, na narração, ok? Continuando, item 3. Relendo o início da história, o que o personagem faz de diferente que pode mudar o rumo dos seus acontecimentos, não é? Ou seja, se a gente pensa, o que fez com que o gênio quisesse matar o gênio foi o quê? Pegar tâmaras. E quando a gente come tâmaras, nós descartamos os caroços dessa fruta, não é? Então, o que ele poderia ter feito de diferente para mudar o rumo dos acontecimentos é não ter levado as tâmaras. E isso é uma característica muito interessante dos contos. De como cada ação é uma consequência para o que virá depois. No começo do texto, esse personagem, o mercador, resolveu levar tâmaras para se alimentar durante a viagem. E aí, ao consumi-las, ao comê-las e descartar os caroços remanescentes, ele mata o filho do gênio e o gênio se sente então no dever, ou seja, algo imperioso, é um dever, no dever de matar o mercador. Ok? O que gerou o conflito entre o gênio e o mercador? Não é? Foi a morte do filho do gênio, não é isso? Esse conflito, sua opinião, desperta no leitor expectativas em relação à continuação da história? Com certeza. Porque o tempo inteiro o mercador
quando agora estamos no clímax da história, quando o mercador tenta a todo momento preservar a sua vida e voltar àquela vida inicial que ele tinha na sua terra natal, no lugar de onde ele viera, onde ele é rico, onde ele tem prosperidade, não é isso? Então ele não quer perder a vida dele e se afastar totalmente desse mundo, da situação inicial que foi apresentada no texto. Ele quer recuperá-la. Então ele tenta a todo momento, por favor, não faça isso. Recita um poema sobre a importância da vida e da morte, não é isso? De como preservar a vida, é importante preservar a vida, não é isso? Então, esse conflito de opinião desperta no leitor expectativa em relação à compreensão da história, com certeza, porque aí a gente percebe uma tentativa constante do mercador de preservar a sua vida, ok? De um mercador preservar a sua vida, perdão. No item 5, qual o momento de maior tensão, o momento em que o leitor perde a respiração lendo a história? É justamente nesse último clímax aqui, no clímax do clímax, não é? Em que nós temos quando o gênio torna a erguer a espada para golpear o mercador e nós não temos mais a história. É quando nós temos o gênio finalmente executando aquilo que o gênio quis executar, executando seu programa narrativo, um programa narrativo do assassinato, não é? O programa narrativo do mercador é o programa narrativo de quem quer voltar para casa, do andarilho viajante, não é? E aí o gênio finalmente ergue por último sua espada para golpeá-lo e aí a história acaba. E é nesse momento que a gente fica tomado pela surpresa e pela tensão da história, certo?